Na live de hoje, vamos falar sobre imposto de renda no adiantamento, um tema que muitos profissionais de departamento pessoal têm dificuldades, porque ele desconta o IR no adiantamento e não sabe como chegou naquele cálculo. Não consegue pegar a calculadora e saber exatamente como calculou. Não conseguiam, né? Porque a partir desta live vai sim conseguir entender como que é realizado esse desconto e principalmente, né, qual é a regra, qual é a legislação referente a isso. Nós precisamos entender algo que é muito importante, que é inclusive diferente, eu vou até a câmera direta aqui, que é diferente da folha de pagamento, que é diferente do INSS, que é diferente do FGTS, porque todos esses a gente calcula por competência. A folha é competência, o INSS é competência, o FGTS é competência. Chega no IR muda tudo. O IR, ele é por data de pagamento. Então esquece aquilo de caixa ou competência, esquece. A gente tem que focar exatamente na data efetiva do pagamento. É isso que nós precisamos focar. Se você trabalha em escritório de contabilidade e não sabe qual é a data que seus clientes pagam a folha de pagamento, gente, isso é para ontem. Lição de casa para ontem. Mande um comunicado para todos os seus clientes e tenha esta informação. Porque na hora de calcular o imposto de renda, a gente precisa saber qual é a data realmente que foi realizado aquele pagamento, principalmente por conta da portaria 240 de 2024. Lá no artigo 18, ele fala os valores e datas efetivas, ó, deixei até grifado aqui, ó, do pagamento, a gente precisa informar. Isso, ó, o empregador ou o responsável é informado a declarar no e-social a data efetiva do pagamento. E nós informamos esta informação lá no evento S1210. Lá no 1210 é informado qual é a data efetiva daquele pagamento. Então, precisamos saber qual é a data correta, de acordo com a realidade, para poder calcular isso de forma correta. E eu sei que tem um monte de empresa, e eu já ouvi isso de tantas pessoas que falam o seguinte: ah, Fernanda, a gente coloca lá no nosso sistema que a data do pagamento é no dia 30, porque senão desconta IR no adiantamento. E aí vai ficar muito difícil de ensinar para os empregados, explicar ali para os empregados por que tem esse desconto no adiantamento. Gente, não tem essa opção. Não tem essa possibilidade de você falar, ah, eu não quero realizar o desconto no adiantamento, eu quero descontar só no pagamento. Se a empresa paga o salário no quinto dia útil e o adiantamento no dia 20, ou seja, o adiantamento é no mês diferente do pagamento, a tributação ocorre no adiantamento. Isso está lá no artigo 678 do Regulamento do Imposto de Renda. Não é opcional. Não é uma opção. É obrigatório. Então, se a empresa paga o salário no quinto dia útil, mas também se ela paga no primeiro dia útil, segundo dia útil, terceiro dia útil, quarto dia útil ou quinto dia útil, enfim, paga em mês diferente o adiantamento e o pagamento, tem que tributar o imposto de renda no pagamento salarial. E a gente sabe, né? Quando a gente informa algo de forma incorreta, tem multa por isso, né? Se eu informar algo de forma incorreta, né, não está de acordo com a realidade, a empresa pode sim ser autuada. Então não é uma opção. Ouço muito isso, as pessoas falando, ah, é uma opção, aí a gente optou por fazer isso. Gente, é legislação. Não é eu que quero. Não é a sua empresa que quer, não é você que quer. É o que determina a legislação. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu trouxe ele mais didático, mas com menos informações. E no próximo tem mais informações e muito didático também. Vamos lá, ó. Quando o empregado, né, tem desconto do IR no adiantamento. Então, se ele o adiantamento é pago em um mês e o salário é pago no mês seguinte, né? Tem que realizar o desconto do IR no pagamento salarial. Então, como os pagamentos ocorrem em meses diferentes, o desconto do imposto de renda ocorre no adiantamento salarial. Então, trouxe um exemplo aqui, ó.
Salário pago dia 7 de janeiro, com base de imposto de renda 3.600. Essa base de imposto de renda, eu já deduzi o adiantamento. Porque se ele recebeu, ó, pagamento no dia 7 do 1, a competência desta folha de pagamento, desse pagamento aqui, é referente a dezembro. Então, o adiantamento de dezembro eu já deduzi. A gente está falando de tudo que é pago dentro do mês ali, né? Tudo que é pago dentro do mês de janeiro. Então, já deduzi o valor do adiantamento, já deduzi também descontos legais ou desconto simplificado, tá? Então, estou só com a base de cálculo. No pagamento, no adiantamento salarial, no dia 20, ele recebe os 40% do salário, os R$ 2.200 que ele recebe. O que eu vou fazer? Como ele está recebendo tudo dentro do mês de janeiro, o pagamento de dezembro recebe em janeiro, o adiantamento de janeiro recebe em janeiro, eu somo esses dois valores. Então, eu vou somar os 3.600, que é da folha de pagamento de dezembro, que recebeu em janeiro, mais os 40% do adiantamento. Tem o valor de 5.800 de base de cálculo. Ok. E aí, eu vou calcular. Eu vou fazer a seguinte fórmula. Eu vou verificar aí, ó, 5.800. Qual é a base aqui de desconto? Deixa eu abrir a minha calculadora para poder zerar ela aqui, para poder calcular. E aí eu vou ter, ó, o valor dos 5.800, que é o meu pagamento de dezembro mais o adiantamento de janeiro, vezes 27,5%, porque ele tá aqui, ó, nos 27,5%, vezes 27,5%. E depois eu deduzo os 908, que é um valor fixo que eu tenho que deduzir. 686,27. Ok, só que a gente não para por aí, né? A partir, né, de todos os pagamentos realizados a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente tem essa nova redução, que é a nova tabela aqui de redução. Então, essa nova tabela, eu vou fazer a redução também. Como ele está aqui, ó, o valor base do cálculo é 5.800. Então, ele está aqui, eu vou aplicar a fórmula. Os 978,62 menos 0,33145 vezes o rendimentos tributáveis. E aí, gente, aqui, como que eu tenho que fazer? Lembra a regra de matemática? Professora de matemática falando? Primeiro a gente resolve o que está entre parênteses para depois a gente resolver. Então, eu copio os 978,62, que é da fórmula, e faço essa multiplicação. Deixa eu abrir minha calculadora aqui de novo. Vou zerar e vou calcular o 0,33145, isso é um valor fixo, vezes o meu rendimento aqui, ó, tributável, vezes 5.800. Eu tenho 772,24. Esse é o resultado? Não, eu só fiz essa primeira linha aqui. Eu tenho que fazer a segunda. E aí, eu pego 978,62 menos 772,24. Eu tenho que reduzir do meu imposto de renda 206,38. O imposto de renda não era 686,27? Então, 686,27 menos 206,38. Opa, acho que eu errei aqui. 686,27 menos 206,38. 479,89. Este é o meu resultado, tá? Então, o valor do imposto de renda, do desconto do imposto de renda no adiantamento é esse. Então, se eu deduzir o 479,89 dos 2.200, ó, 2.200 que é o adiantamento, menos 479,89, eu tenho, ó, de adiantamento 1.720,11 para ele receber, porque eu estou descontando 479,89 de imposto de renda. Ó, um exemplo bem prático, as telas ainda. Aqui, ó, uma folha de pagamento de dezembro de 2025, nem é 24 aqui não, é 25, tá? E o pagamento aconteceu no 5º dia útil, dia 7 de 1 de 2026. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso aqui, ó, é só o pagamento, recebeu dia 7 de 1 de 26. Eu preciso fazer minha base de cálculo, né? Então, minha base de cálculo é o que foi pago em janeiro. Então, é o salário mais
a hora extra mais o DSR, tá? E aí, eu vou deduzir esse adiantamento, que esse adiantamento aqui da folha de pagamento de dezembro, ele foi pago em dezembro. A gente está falando tudo que foi pago em janeiro. Então, eu vou deduzir esse adiantamento aqui. Então, tem uma base de cálculo de 4.204,15. Aí, eu, quando calcular o adiantamento salarial de janeiro de 26, pago em 20 de janeiro de 2026, eu vou somar a minha base que eu paguei para o empregado em dezembro, né, em referente de dezembro, mas eu paguei em janeiro, mais o adiantamento. Então, vai ter uma base de cálculo de 8.296,31 para o empregado, para poder calcular o imposto de renda, entenderam? Então, vou até voltar aqui. Eu vou pegar a folha de pagamento de dezembro, que recebeu no 5º dia útil de janeiro, vou somar os proventos dele, vou deduzir o adiantamento que foi pago em janeiro, em dezembro, né? Porque a gente está falando de folha de pagamento, competência dezembro. Então, isso aqui foi pago em dezembro, que é o adiantamento, então não tem. E eu tenho uma base de cálculo. Eu chego no meu adiantamento de janeiro, eu somo a minha base de cálculo da folha de pagamento de dezembro, que foi paga em janeiro, mais o meu adiantamento, e eu tenho uma base de 8.296,31. Perfeito. E aí, eu vou calcular. Como que eu calculo, né? Eu vou fazer as deduções. Então, eu vou verificar, desconto legal é mais vantajoso do que o desconto simplificado? Sim, gente, porque só de INSS, ele tem 951,62. Se eu olhar aqui, ó, 951,62 o desconto do INSS, da folha de pagamento de dezembro que foi pago em janeiro. Então, já sabe que é mais benéfico que o desconto simplificado, que é 607,20. Já sabe que descontos legais vai ser mais vantajoso. Ele tem 2 dependentes. Então, eu vou pegar o valor aqui dele, deixa eu abrir minha calculadora, e vou fazer o cálculo aqui. Vou pegar a minha base, 8.296,31, que é a minha base de pagamento de dezembro que foi pago em janeiro, mais o adiantamento de janeiro. Vou deduzir o INSS, vou deduzir os dependentes. Eu tenho uma base de cálculo de 6.965,51. E ela, eu aplico a tabela. Eu venho aqui, ó, vezes 27,5% menos 908,73, que é um valor fixo. 908,73 para deduzir. R$ 1.006,78. Esse valor é o meu desconto do imposto de renda. Eu não vou calcular aqui a tabela de redução? Não, gente, porque a minha base, os meus rendimentos tributáveis é 8.296,31. E aqui eu tenho só redução até 7.350. Acima disso, não reduz. Então, vai descontar do empregado aqui no adiantamento, ó, R$ 1.006,79. Por isso que tem esse desconto aqui. Por isso, gente, que a gente precisa saber calcular, ó, manual. Eu preciso entender o porquê estou calculando dessa forma. Eu preciso entender, porque senão você calcula o adiantamento do empregado e tem um IR desse valor, se você pegar os 4.092,96, falar, mas não tem nem IR, porque tem isenção a partir agora de janeiro de 26, a isenção dos R$ 5.000, não tem mais desconto do imposto de renda, por que está descontando R$ 1.000,06, né? R$ 1.006,79, se não tem? Por quê? Porque ele também recebeu o pagamento salarial no 5º dia útil de janeiro de 26 também, tá? Esse pagamento salarial é 25 aqui, tá bom? Aqui em janeiro de 26. Então, se ele recebeu aqui em janeiro de 26, eu vou somar tudo que ele está recebendo em janeiro, o pagamento salarial, e vou somar o adiantamento salarial. Lembrando que aqui eu preciso reduzir o adiantamento, que esse adiantamento está sendo descontado aqui é de dezembro. E eu estou falando o quê? Imposto de renda não é caixa, não é
competência? É a data efetiva do pagamento, é o fato gerador, é a data ali que realmente foi pago. Se tudo foi pago em janeiro, eu calculo. Mas aqui, ó, esse desconto do adiantamento que tenho na minha folha de pagamento de dezembro foi pago para ele lá dia 20 de dezembro. Então, eu vou deduzir esse valor aqui. E aí, somo com o adiantamento do mês de janeiro. E aí, depois, eu aplico aqui as deduções. Então, eu vou lá, descontos legais ou desconto simplificado. Aqui, batendo o olho no valor do desconto, do valor do INSS, você já sabe que descontos legais vai ser mais benéfico. Por quê? Descontos legais é o valor dos dependentes, falta, atraso, INSS e pensão alimentícia. Agora, o desconto simplificado, ele é um valor fixo, tá lá na tabela do imposto de renda, é um valor fixo. Eu preciso sempre avaliar o que é mais vantajoso ao trabalhador, né? Então, aqui vai ser o menor desconto do imposto de renda deste empregado. Então, neste caso, deste exemplo, é o desconto, os descontos legais, não é o desconto simplificado. Então, gente, é muito importante a gente compreender e entender exatamente como calcula e passar para a empresa o seguinte: empresa, o correto é fazer dessa forma. O correto é fazer o desconto quando acontece o adiantamento e o pagamento em meses diferentes. O correto é descontar o imposto de renda no adiantamento salarial. Passa o embasamento da legislação, que eu passei aqui para vocês, informei aqui para vocês, e informe a empresa que precisa regularizar isso. Porque tem lá na portaria, inclusive deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Na portaria 240 de 2024, está dizendo que o empregador ou responsável é obrigado a declarar de forma correta, gente, valores e data efetiva do pagamento. Eu não posso informar que ele recebe no dia 30 simplesmente para o imposto de renda não ser descontado no adiantamento salarial. Tá errado. Ah, o empregado vai ficar com muita dúvida. Gente, é só explicar. Pega a calculadora e faz o cálculo com ele, que ele vai entender, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que agora ninguém mais vai ter dúvida quando se fala que desconta o IR no adiantamento salarial.